O meu nome é Oswaldo De Biasi, sou farmacêutico bioquímico e nutricionista funcional. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre obesidade, uma doença inflamatória. Antigamente os cientistas pensavam que a nossa gordura corporal ela tinha apenas algumas funções, entre elas um isolante térmico, para proteger o nosso corpo contra o frio, um isolante contra traumas e como reserva de energia. Hoje se sabe que o nosso tecido de gordura ele é muito mais complexo do que se pensava. Ele produz muitas substâncias que vão atuar em diversas partes do nosso corpo. Por que a obesidade é uma doença inflamatória? Vamos imaginar o que é uma inflamação. Quando uma pessoa ela se fere com um espinho, um caco de vidro, as células de defesa do sangue, elas saem do sangue e vão até aquele local de ferimento, causando ali uma inflamação. Uma coisa muito semelhante ocorre na nossa célula de gordura. Quando a pessoa começa a ganhar muita gordura, eu vou falar muito da gordura abdominal, essa que é muito prejudicial à nossa saúde, essa gordura, essa célula de gordura que está produzindo substâncias, faz com que essas mesmas células de defesa vão até essa célula de gordura, fazendo com que essa célula de gordura comece a produzir muitas substâncias inflamatórias, que são chamadas de citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias fazem com que, por exemplo, a leptina, que é um hormônio produzido na nossa célula de gordura, que tem a função de ir até o cérebro e fazer com que a pessoa tenha saciedade. Só que nesse caso a leptina não vai funcionar. Ela não vai conseguir inibir lá no nosso cérebro uma substância chamada neuropeptídeo Y, que é o causador da compulsão alimentar. Então a pessoa obesa, ela acaba tendo uma compulsão alimentar, por conta do processo inflamatório. Continuando, o tecido adiposo, junto com essas substâncias inflamatórias, vão causar uma resistência à insulina. O nosso pâncreas, que está localizado do lado esquerdo do estômago, ele produz um hormônio chamado insulina. Só que no caso da pessoa obesa, essa insulina ela não age corretamente. Essas substâncias inflamatórias que eu falei não deixam a insulina se ligar ao seu receptor. O que vai acontecer? A glicose não consegue entrar dentro da célula para ser queimada. A insulina vai atuar lá no rim, não deixando o nosso rim excretar o sódio que está presente na nossa alimentação. Nós iremos reter mais sódio e, por conta disso, mais água. Com esse aumento de água retida, aumenta o inchaço, a pessoa ela fica muito inchada e a pressão aumenta. E é importante saber também que alguns tipos de alimentos são chamados inflamatórios e outros anti-inflamatórios. Na próxima semana eu vou falar com mais detalhe quais são esses alimentos inflamatórios e os anti-inflamatórios. Então eu preciso ter um equilíbrio no consumo desses alimentos. A gente deixar de ver o alimento apenas como caloria, mas olhar o alimento se ele é inflamatório ou anti-inflamatório, se ele tem nutriente. Como se explica quando o indivíduo ele tem uma alimentação hipocalórica, ou seja, ele consome pouca caloria e ele acaba ganhando peso. E como se explica um indivíduo que tem uma alimentação às vezes hipercalórica e o seu ganho de peso não é tão grande assim? Outros fatores levam a um quadro de inflamação também.
que são as toxinas ambientais presentes nos alimentos, os aditivos químicos, corante, conservante, pesticida, agrotóxico. Então, tentar ter uma alimentação mais saudável possível. Quem tem uma alimentação com produto muito industrializado vai aumentar a quantidade de toxina no corpo, fazendo com que o fígado fique sobrecarregado. Então, focando o que é mais importante nessa minha abordagem, é a questão da gordura corporal. Fazer um trabalho para que a pessoa reduza essa gordura corporal, diminuindo o processo inflamatório. Aonde que começa o processo inflamatório? Começa na mastigação e na ingestão de líquido junto com a refeição. Já começa no intestino. Aquele indivíduo que tem uma alimentação, uma mastigação muito rápida, ele causa lá no intestino a chamada permeabilidade intestinal. É como se o intestino ficasse cheio de buraco. Associado à ingestão de líquido no almoço e no jantar, não vai ocorrer uma digestão de proteína adequada. Quando essa proteína chega no nosso intestino, ao invés dela chegar já digerida, ela vai chegar inteira, íntegra, encontrando no intestino totalmente permeável, ela vai passar pela mucosa intestinal. 30% do nosso sistema imunológico, das células de defesa, estão no intestino. Essas células de defesa vão reconhecer essa proteína como um corpo estranho. As células de defesa vão produzir citocinas inflamatórias que vão aumentar o processo de adiposidade visceral. Então, os nossos avós já diziam: coma devagar e não ingira líquido para você não ter gordura abdominal. Quanto que você paga por isso? Praticamente nada, para ter uma alimentação equilibrada, né, em termos de mastigação e não ingerir líquido junto com a alimentação. Então, o que eu tinha para dizer para vocês hoje é apenas isso, né? E semana que vem eu começo a abordar novamente essa questão de alimentos inflamatórios e anti-inflamatórios. Até a semana que vem. Meu nome é Oswaldo De Biasi, sou farmacêutico bioquímico e nutricionista funcional. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre obesidade, uma doença inflamatória. Antigamente, os cientistas pensavam que a nossa gordura corporal ela tinha apenas algumas funções, entre elas, como um isolante térmico, para proteger do frio, um isolante